Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. O Senhor tem nos abençoado nestes domingos, neste trimestre que nós estamos estudando a respeito da supremacia das Escrituras. A Palavra de Deus, ela tem se mostrado em cada uma dessas lições, tem nos dado um aprendizado cada vez maior. Nós temos visto a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras, a Bíblia como um guia para a vida, a Bíblia transforma as pessoas e nesta manhã nós iremos ver a lei e os evangelhos revelam Jesus. Nós estamos aqui com a bênção do nosso pastor presidente, pastor Sisaque Valadares, e estamos felizes em ter a oportunidade de falar sobre este tópico nesta manhã. Nós iremos aqui fazer uma oração, e você aí na sua casa, também feche os teus olhos, e vamos pedir que o Senhor venha abençoar este momento, que Ele ilumine nossa mente, que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Pai de amor, que nesta manhã o Senhor venha abrir a nossa mente para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, inspire-nos, ó Pai, capacite-nos e que cada ouvinte, que cada aluno, que cada participante dessa escola bíblica dominical possa, Pai, crescer na graça e no conhecimento, Pai. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração. Abençoe-nos nestes momentos, Pai, que nós estamos aqui para ministrar essa aula. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus queridos? Vamos aqui então dar início à nossa lição de número 8, neste dia 20 de fevereiro. A lei e os evangelhos revelam Jesus. A Bíblia toda revela Jesus. Mas nesta manhã nós vamos falar de que forma a lei aponta para Cristo e os evangelhos o revelam. O texto áureo da nossa lição, nesta manhã, está em Deuteronômio, no capítulo de número 6, o versículo de número 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Texto áureo. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. A verdade prática, aquilo que nós podemos trazer de prática em relação à lição que nós estudaremos nesta manhã. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Mais uma vez, verdade prática, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Nesta manhã nós vamos ver aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versos 4 ao 9, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos 1 ao 4. Vamos ler todos estes textos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora em Lucas, no capítulo 1, versículo 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram,
segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informados. Então nós vimos aqui um texto da lei, um texto em Deuteronômio, Antigo Testamento, e um texto no Evangelho, Novo Testamento, a respeito deste tema, como Jesus é revelado nas Escrituras, especificamente nesta lição, na lei e os Evangelhos. Nós vamos para os objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição nesta manhã é apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. O segundo objetivo nesta manhã é afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E o terceiro objetivo é ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Graças a Deus por isso. Vamos dar início aqui na introdução dessa lição. A lei e os evangelhos, eles pertencem respectivamente ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Eles possuem igual autoridade como regra de fé e prática. Só um parênteses aqui, não há maior importância no Novo Testamento ou mais autoridade no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. A Bíblia, ela é completa. Então, a igualdade de autoridade como regra de fé e prática, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Obviamente que cada um deles tem funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. E na lição de hoje nós estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Jesus, ele é o tema da Bíblia, do início ao fim. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, ele mesmo declara: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em João, no capítulo de número 5, no Evangelho de João, no versículo de número 39, está escrito: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. É Jesus dizendo: e são elas mesmas que testificam de mim. Então nós temos na Bíblia, não temos uma ordem de prioridade, mas nós temos sim uma revelação que ela parte do parcial para o completo. É Deus se revelando ao homem desde o Antigo Testamento de uma forma progressiva. Cada vez essa revelação se torna mais ampla, o conhecimento a respeito de Deus, dos seus princípios, do seu caráter, do seu desejo, do seu amor, ele vai sendo revelado nas Escrituras à medida em que Deus trabalha com a humanidade, com os homens e especialmente com o seu povo, aqueles que acreditam na sua existência, no seu poder. Então nós vemos o Antigo Testamento como uma preparação. O Antigo Testamento é a preparação para o advento de Jesus, enquanto que os evangelhos são a manifestação, tratam da encarnação e a manifestação e vida de Jesus Cristo. Então, no Antigo, na lei, há uma preparação,
e nos evangelhos nós vemos o ápice, a manifestação, o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus andando na terra com os homens, curando, libertando, demonstrando o seu poder. Nós vemos tudo o que estava apontado a respeito do Messias no Antigo Testamento se cumprindo nos evangelhos. A palavra-chave da lição de hoje é revelar. Revelar é tirar o véu, é deixar-se ver, é manifestar-se. Esta é a palavra-chave da lição de hoje, revelar. Nós vamos ver no primeiro tópico, o Pentateuco, a lei de Deus. Pentateuco são os 5 primeiros livros, os 5 livros da lei, 5 livros escritos ali por Moisés, conforme ratificado pelo próprio Jesus, quando fala da lei de Moisés. E Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos. Penta, que significa 5, e teucos, que significa volumes, ou seja, 5 volumes. Nós sabemos que antigamente não existia a Bíblia compilada, impressa, como nós temos hoje. Isso veio muitos e muitos séculos depois da origem da escrita. Então, naquela época, os livros eram rolos, pergaminhos, e esses 5 rolos, esses 5 volumes, eram chamados da lei. Trata-se do conjunto dos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros, quando você ouvir alguém dizer a respeito do Pentateuco, lembre-se que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico, e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá. Hoje você inclusive encontra em livrarias a Torá, até explicada, né? Somente os 5 volumes da lei. E o sentido do nome Torá é instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco, ela é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada, lá em Êxodo 24, 12, como a lei. Depois ela também é identificada como lei de Moisés, lei de Deus e a lei do Senhor. Então o Pentateuco, ele traz uma narração que se inicia desde a criação do mundo e termina com o registro acerca da morte de Moisés. Então, além dele trazer todo o conteúdo de leis, e são mais de 600, além de trazer todo esse conteúdo, ele também traz um conteúdo narrativo. O livro de Gênesis, por exemplo, ele trata praticamente de narração, de história antiga. E essa narração, ela culmina na preparação para o Êxodo. Então, ele é considerado, dentro desse compêndio, também é considerado como a lei, apesar da maior parte do seu conteúdo ser narrativo. Gênesis, ele cria o pano de fundo perfeito para a introdução do livro de Êxodo. Ele apresenta o período patriarcal e destaca especialmente a aliança de Deus com Abraão. Isso explica a origem do povo hebreu e por onde esse povo aparece no restante do Antigo Testamento, como povo da aliança que desfruta do favor especial de Deus. Gênesis vai nos mostrar isso. O livro do Êxodo registra o grande livramento dos descendentes de Abraão da terra do Egito. Nesse período, o livro mostra a liderança de Moisés, o registro da lei de Deus e a instituição do culto no tabernáculo. Já o livro de Levítico traz uma regulamentação detalhada acerca da adoração em Israel.
ele trata minuciosamente sobre as questões sacerdotais e os elementos do culto. O livro de Números mostra os israelitas como um grande exército liderado pelo Senhor, através da pessoa de Moisés, partindo em direção à conquista da terra de Canaã. Finalmente, o livro de Deuteronômio fala como a nação de Israel deveria guardar a lei de Deus e permanecer fiel à aliança do Sinai. O livro termina mostrando a sucessão de Moisés por Josué. O grande tema do Pentateuco é a história das alianças de Deus com Israel. Essa nação sacerdotal, ela recebeu a responsabilidade de levar a salvação aos demais povos. Desse modo, o Pentateuco ele aponta para Cristo, pois em Cristo são cumpridas plenamente as alianças e a lei. Através da sua obra redentora, ele trouxe a nova aliança ao seu povo, fazendo da igreja uma nação de reis e sacerdotes, conforme está escrito, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então veja um resumo a respeito destes 5 livros que formam a lei de Deus. Então, quando nós falamos a respeito da lei de Deus, nós não estamos tratando simplesmente, ou a Bíblia não trata separadamente, daquilo que nós chamamos os 10 mandamentos, ou as 10 palavras. As 10 palavras também fazem parte da lei de Deus. Mas quando a Bíblia aponta para a lei de Deus, ela está apontando toda essa lei que está contida nestes 5 livros. Vamos para o subtópico 2, que diz respeito à grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos: aspectos morais, aspectos cerimoniais e aspectos civis. Esses aspectos de estudos da lei, não há uma divisão, ou isso não está descrito na Bíblia, mas são aspectos perceptíveis na leitura a respeito da lei de Deus dada ao seu povo. Os aspectos morais são os aspectos que possuem validade permanente para todos os povos. Os aspectos cerimoniais, eles tratam da liturgia religiosa dos judeus. E os aspectos civis, eles dizem respeito à responsabilidade do israelita como um cidadão. A nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual, por sua autoridade divina. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é espiritual, conforme está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 12 e 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela, na lei, Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Conforme Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A Bíblia ela não faz essa distinção, então, entre lei moral. Isso daí foi uma separação que nós fazemos a respeito de lei moral, lei cerimonial e lei civil. Os aspectos morais, como nós vimos, dizem respeito a coisas que têm validade permanente. As leis cerimoniais, que são as leis que tratam da liturgia religiosa, as leis cerimoniais, elas apontam sempre para Cristo. Elas dizem respeito a sacrifício, a forma de adoração, a entrada no tabernáculo. Então, todas essas leis cerimoniais, elas apontam para Cristo.
elas foram todas cumpridas em Cristo Jesus, quando Ele veio e cumpriu essas leis em todos os aspectos demonstrados. Você pode ver no Evangelho de Mateus, ele demonstrando as formas como Cristo acaba por cumprir todas essas leis na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição e em todo o seu ministério. E também as leis civis, que tratam aí a respeito do povo de Israel no seu tempo. Todavia, irmãos, apesar de que as leis cerimoniais e as leis civis diziam respeito à responsabilidade do israelita como cidadão e também à liturgia religiosa dos judeus, os seus princípios, seja nas leis cerimoniais, em que fala sobre adoração, o seu princípio de adoração, o princípio de arrependimento que existia nas leis, eles permanecem até hoje. Assim como nas leis civis, o princípio da obediência, o princípio da conduta neste mundo, ele também permanece vivo em nós. Porque Cristo também reitera esses princípios na sua vinda, nas suas falas e na forma como Ele é apresentado a nós. E todas essas leis, elas apontam para Cristo, e o fim delas é o nosso Senhor Jesus Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glórias a Deus por isso. O subtópico de número 3, a lei e a fé cristã. A Escritura, ela afirma que a função da lei, ela era transitória. Vamos ver Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então nós vemos na lei uma sombra. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo nos falando no livro dos Gálatas a respeito da lei como uma tutora, uma condutora. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. É como Deus, ele começa a se relacionar com os homens, começa a se mostrar aos homens, em especial quando ele faz a aliança com Abraão. Abraão crê em Deus, Deus começa a se revelar. E é interessante como Deus, ele usa a didática de Deus, ele usa os elementos daquela época para que o homem pudesse entender de uma maneira clara. E aí Deus pede a Abraão um sacrifício. E qual que era o sacrifício? Oferecer Isaque. Obviamente, irmãos, hoje, lendo a palavra, nós entendemos que Deus, ele não queria o sacrifício humano, mas ele queria testar a obediência de Abraão. Abraão se mostra um homem obediente, temente a Deus, ele vai até o sacrifício. Deus se revela a Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e também com a sua descendência. E Deus começa a se revelar cada vez de forma mais ampla. Deus se revela a Isaque, Deus se revela a Jacó, Deus revela-se a José em sonhos, demonstrando o seu futuro, através da vida de José, cuidando do seu povo, protegendo o seu povo da fome, levando o seu povo para uma terra que ainda tinha certa fartura, que tinha alimentos. E Deus começa a se revelar. Depois que o tempo passa e o povo passou a ser escravizado nesta terra do Egito, Deus então levanta um libertador, leva o povo, conduz ao povo à terra que ele já tinha prometido a Abraão lá atrás. Era uma terra que Deus já tinha determinado que seria do seu povo. Então Deus se revela no deserto e na peregrinação de 40 anos do povo de uma forma muito mais ampla. Aí você começa a observar uma profundidade na revelação de Deus.
Deus então envia maná do céu, é coluna de nuvem, é coluna de fogo. Então Deus começa a se revelar de uma maneira muito mais próxima do povo. E aí agora Deus faz uma revelação ainda maior. Deus, através de Moisés, ele revela os seus princípios, a sua moral, o seu padrão. Deus revela para Moisés a lei. É como se Deus traçasse uma régua e dissesse para os homens: agora vocês já têm condição, depois de saber que eu tenho vos guiado, que eu sou poderoso, que eu realizo grandes obras, vocês já têm condição de saber quais são os meus parâmetros, os meus princípios, os meus ideais. E Deus revela essas leis a Moisés, e o povo então começa a perceber que o padrão que Deus quer, que o padrão que agrada a Deus, estava muito além daquele padrão praticado por eles. Deus então começa a mostrar, e o povo percebe que mesmo que eles se esforçassem, eles não eram capazes de cumprir totalmente essa lei. Sozinho, pelos seus próprios esforços, eles não seriam capazes de agradar a Deus plenamente. E esse período em que o homem vive sendo tutoriado pela lei, sendo guiado pela lei, em que Deus revela ao homem cada vez mais, apontando para Cristo, o homem percebendo que sozinho ele não consegue se auto-justificar e nem cumprir totalmente aquela lei, o tempo vai passando até que chega o momento em que vem o próprio Filho de Deus e cumpre integralmente aquilo que era um pano de fundo, aquilo que era uma sombra, cumpre-se em Jesus. E aí então Jesus ele vem para fazer aquilo que o homem não era capaz de fazer. Jesus então é o justificador, Jesus então é o redentor, é aquele que traz ao homem a oportunidade de se chegar plenamente a Deus. Jesus então ele abre para a humanidade a porta da graça. Essa é a realidade. A lei conduz para um momento em que o Filho de Deus é encarnado, é revelado, o Filho de Deus morre na cruz, ressuscita, e o homem então passa a vivenciar um novo momento, é uma nova aliança, é um novo testamento, é uma nova oportunidade. A lei, conforme está escrito na nossa revista, ela encerrou a humanidade debaixo do pecado. Ninguém poderia ser salvo pelas obras da lei. Imagina, irmãos, os homens tendo ali mais de 600 leis, ordenanças para cumprir, e sentindo-se frágeis, porque é uma luta interna. O homem com tantas falhas, com tantos erros, não conseguindo, isso gerava uma certa frustração, e todo ano era sacrifício, e no próximo ano outro sacrifício, todo dia era sacrifício. Mas o homem não conseguia ser totalmente liberto desse mal. Mas então, depois, a obra de Cristo, conforme Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, eu quero ler com os irmãos. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí você me pergunta, mas por que então a lei? Lá no versículo 19, o apóstolo Paulo responde aos Gálatas: logo, para que é a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Lá no versículo 24 do capítulo 3, está escrito: de maneira que a lei nos serviu de aio ou de condutora, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então esse é o resumo da lei e a fé cristã. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive mais pecando, conforme 1 João,
capítulo 3, versículo 6. Graças a Deus por isso. Sintetizando esse primeiro tópico, a lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Graças a Deus. Tópico de número 2. Os evangelhos. A mensagem de Cristo. Subtópico de número 1. O conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego, evangelion, que significa boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Os seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Então, quando você ouvir alguém dizer, são os evangelhos sinóticos, são evangelhos que têm uma semelhança, Mateus, Marcos e Lucas. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O 4º evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinta, a mensagem dos evangelhos ela é única. E por que 4 evangelhos? Por que não 3? Por que não 2? Por que não 1? Naquela época, na época apostólica, havia 4 classes representativas do povo. Tinham os judeus, tinham os romanos, tinham os gregos e tinha um corpo tomado destas 3 classes, que era a igreja. Cada evangelista escreveu para uma dessas classes. Mateus, sabendo que os judeus aguardavam ansiosos a vinda do Messias prometido do Antigo Testamento, ele apresenta Jesus como Messias, como o rei prometido. Lucas, escrevendo para os gregos cultos, ele sabia que o ideal do grego era o homem perfeito. Então ele focaliza seu livro na pessoa de Cristo como o homem perfeito. Marcos escreveu aos romanos, um povo cujo ideal era o poder, o serviço, e ele descreve Cristo como o conquistador poderoso. João tinha em mente as necessidades dos cristãos de todas as nações, e assim ele apresenta verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais mencionamos os ensinos acerca da divindade de Cristo, o ensino acerca do Espírito Santo. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam os mesmos acontecimentos, relatados sob óticas distintas, e contêm uma mensagem evangélica para homens não espirituais. João contém uma mensagem espiritual para os cristãos, o que não significa que homens que ainda não são espirituais não possam ler João, ou homens espirituais não vão poder ler Mateus, Marcos e Lucas. É o que nós queremos dizer aqui a respeito da profundidade ou do cerne da sua mensagem, do foco da sua mensagem. Nos 3 primeiros evangelhos, sobressai a vida pública de Jesus, ao passo que João revela mais a sua vida particular. Nos 3 primeiros evangelhos, impressiona a humanidade real e perfeita de Jesus. E já João mostra a sua impressionante divindade, impressionante e verdadeira. Estes relatos e essas comparações eu extraí de um texto de Meyer Pearman, um grande escritor. Então veja a forma como estes evangelhos, por que nós temos esses 4 evangelhos e a importância de cada um deles. 3
representando a ótica distinta de 3 homens, falando a respeito do ministério de Jesus como homem, e João trazendo um pouco mais de profundidade e intimidade da vida de Jesus. A mensagem contida nesses evangelhos. A mensagem do reino de Deus. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Marcos afirma que é preciso... desculpa, meus irmãos, eu estou lendo o texto 3 aqui. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, ele passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. A palavra reino dos céus em Mateus, ela aparece 32 vezes, e reino de Deus é usada apenas 5 vezes. O motivo disso é por uma questão de reverência ao santo nome do Senhor. Os judeus não costumavam pronunciar muito o nome de Deus, substituindo por céus. O anúncio da chegada do reino constatava que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. E o reino dos céus não implica em um trono terreno naquele momento, mas num reino espiritual, onde o libertador da nossa alma nos livrava nos livrava e nos livra da escravidão do pecado e nos conduz para o reino da luz. João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. E neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. E a sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. Então eles aguardavam um reino, eles aguardavam um rei. Os judeus interpretavam a necessidade de um Messias, de um libertador. Mas eles não entenderam que o reino, naquele momento, não era terreno. Eles não entenderam Jesus como o rei. Por isso o crucificaram, sem saber, cumprindo exatamente o que as Escrituras diziam a respeito dele. E o reino dos céus, que não é um reino terreno, é espiritual, ele chegou na vinda e na mensagem pregada por Jesus. A mensagem enfatizava o reino que não é deste mundo, o reino que não é desta terra, e que requer uma conversão dos pecados, e que aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. Subtópico de número 3, a mensagem da salvação. Salvação é o resgate da nossa alma, realizado por Cristo Jesus. Salvação é uma prova de amor. Jesus encontrou-nos perdidos. Jesus encontrou-nos abandonados. A nossa alma estava destinada ao inferno, mas Jesus nos salvou deste grande mal. E a mensagem dos evangelhos é a mensagem da salvação. Jesus é identificado nos evangelhos por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Irmãos, a mensagem da salvação é uma mensagem linda, é uma prova de amor.
Não existe maior prova no mundo, prova de amor no mundo como essa. Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo de número 3, está escrito: como escaparemos nós? Olha só, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A mensagem da salvação, irmãos, ela está na palavra de Deus, ela está nos evangelhos, ela está na Bíblia. Quem lê a Bíblia vai encontrar essa mensagem. Mas se alguém não lê, essa mensagem também ela é confirmada e ela é transmitida por nós que já ouvimos essa mensagem. Nós também somos responsáveis por confirmar e por repassar essa mensagem maravilhosa. Perdão, irmãos. Nós somos responsáveis por isso. Que graça, que misericórdia, que amor foi esse que nos resgatou. E os elementos dessa salvação incluem a fé no sacrifício de Cristo. Como encontro, como essa salvação chega a mim? Basta eu crer que o Filho de Deus deu a vida por mim, se sacrificou por mim, morreu na cruz do Calvário por mim, e também que Ele está vivo. A crença também inclui arrependimento de pecados. É uma conversão, é uma mudança de rumo. É assim que essa salvação acontece em nossa vida. É assim que nós somos resgatados. Nós cremos no Cristo, Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele está vivo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós reconhecemos pelo Espírito Santo que nós somos pecadores e que nós dependemos da graça de Deus. Então nós nascemos de novo. É isso que João fala para Nicodemos. Nós nascemos de novo. Por isso que há uma conversão, há uma mudança de vida. É como se caísse a nossa ficha e nós passamos a entender então. Nesse sentido, o escritor diz: Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia! Que coisa maravilhosa! A mensagem da salvação. Que coisa maravilhosa, que essa salvação possa alcançar a todos, que essa salvação venha na tua casa, que essa salvação venha para a tua família, que você também possa anunciar essa salvação a todos que você possa anunciar. A sinopse do nosso tópico de número 2 é a seguinte: os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Então, nos evangelhos nós vamos encontrar a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus, e a mensagem da salvação. Se você está nos assistindo e você não leu ainda a Bíblia, em nenhum momento você abriu, folheou, talvez até na tua casa, ela esteja lá aberta no Salmo de número 91, como se fosse um amuleto, mas eu te convido a ler os evangelhos. Leia os evangelhos. Leia o evangelho de João. Procure ver de perto com os seus próprios olhos o que Cristo fez por nós. Que grande salvação Ele nos proporcionou. E a sua vida vai ser mudada. Se você crer nele, se arrepender dos seus pecados, essa salvação muda a tua história. Cristo muda a tua história. A salvação chegará na tua vida, na tua casa. E a partir de então, aquele que crê em Cristo passa a ter a vida eterna. Não há nada melhor do que isso. Nossa garantia, não só neste tempo presente, mas no futuro. Tópico de número 3. Uma mensagem transformadora. Não há como ouvir a mensagem de Cristo e não ser transformado.
não ser impactado por ela. O certo escritor, ele era um ateu, e ele era um jornalista, um pesquisador, e ele então saiu em procura de atestar o seu ateísmo. E o objetivo dele era provar que Jesus não existiu, que Jesus era uma figura folclórica e tudo mais. E ele sai então em busca dessas verdades, e em cada teste que ele faz a respeito daquilo que está escrito nos evangelhos a respeito de Jesus, desde a sua origem, dos milagres realizados, da crucificação, do túmulo vazio, tudo isso ele foi pesquisar. E ele encontrou razões óbvias, irrefutáveis, para a existência e para a verdade de tudo que está escrito nos evangelhos. Ao ponto que no final ele se converte, ele tem a sua vida transformada e ele relata: depois de tudo o que eu pesquisei, depois de tudo o que eu vi, eu cheguei à conclusão que era preciso ter mais fé para ser ateu do que para crer na realidade desse Jesus. Porque tudo o que eu pesquisei a respeito dele, eu cheguei à conclusão de que ele é real. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa mensagem, ela transforma. A transformação, ela acontece no caráter, ela acontece na família, ela acontece na sociedade. E nesse subtópico de número 1, nós vamos ver a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. O caráter é a marca que distingue cada pessoa, irmãos. O caráter, ele regula a forma de pensar, regula a forma de sentir, de desejar, de proceder e também de reagir. Pessoas com caráter firme, elas não se movem facilmente dos seus princípios. Em contrapartida, pessoas com caráter volúvel ou um caráter fraco, ela oscila na forma de agir e a sua postura muda de acordo com as circunstâncias. Essa variação demonstra fraqueza e a hipocrisia de um caráter mal formado. Quem gosta de estar perto ou de confiar algo a pessoas que hoje são de uma forma e amanhã são de outra forma? Por isso que a nossa confiança, como os homens são falhos e todos nós somos falhos, e pode haver alguma variação em nós, apesar de o nosso caráter ser transformado e constantemente moldado pelo Espírito Santo, só há um que é perfeito plenamente, em quem não há nenhuma sombra de variação. Esse é o próprio Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar plenamente, mas a palavra e a mensagem, ela transforma o caráter. O caráter é algo que ele é adquirido. O caráter, ele não é formado. Ele é adquirido pelo meio em que nós vivemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, é o nosso cotidiano. Como o caráter, ele é adquirido, ele também pode ser forjado, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. Ele pode ser transformado. Na lei, o Decálogo, os 10 mandamentos, ela apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado, como está lá escrito em Mateus capítulo 12, versículo 2 ao 4. Eu quero ler esse texto com os irmãos, porque há quem questione o fato de nós observarmos os mandamentos e por que não guardar o sábado? Há explicações para isso, óbvias, porque o sábado é considerado como um princípio cerimonial, e Jesus também demonstra isso na sua palavra, quando ele fala aqui, capítulo 12, versículo 2 ao 4. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse:
Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então Jesus aqui, ele mostra a respeito do sábado, lá em Mateus 12, versículo 2, pode ler até o versículo 6. Contudo, meus irmãos, a mera observância de códigos, ela não pode salvar ninguém. Então veja que a mensagem não é simplesmente observar os códigos, mas somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Eu posso ler a lei 200 vezes. Se a graça de Deus não me transformar, eu não vou ser alguém diferente. Por meio da ação do Espírito Santo, da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Veja o exemplo de Zaqueu, Lucas 19, versículo 8. Zaqueu, depois que Jesus tem um encontro com ele tem um caráter mudado, ele se dispõe a oferecer os seus dinheiros, os seus recursos, a pagar de forma quadruplicada, caso ele tivesse defraudado a alguém. Há uma mudança no caráter de Zaqueu. O Espírito Santo conduz ao homem ao compartilhamento do caráter de Deus. Conforme nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, o nosso caráter, o caráter do cristão, ele vai sendo moldado. Nós vamos sendo levados mais próximos para aquela régua que Deus instituiu lá atrás, a respeito dos seus padrões divinos. E nós vamos nos aproximando. O apóstolo Paulo fala sobre essa corrida, em que nós vamos crescendo em busca de chegar à estatura de varão perfeito. Subtópico de número 2, a restauração da família. A constituição divina da família tem seus princípios, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27, tem seus princípios fundamentados na monogamia e na heterossexualidade. Devido à desobediência, em pouco tempo, os homens se desviaram do Senhor. E lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 19, nós vamos ver que Lameque instituiu a poligamia. Não muito passou e uma cidade inteira já tinha sido entregue à imoralidade sexual, ao homossexualismo, à homossexualidade, e essa cidade foi destruída, Sodoma e Gomorra, conforme está escrito lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. Então, diante dessas práticas, a dissolução do casamento, por qualquer motivo, era autorizada pela lei mosaica, o que acabava banalizando a união conjugal. Então nós vamos ver como Cristo, através da mensagem transformadora, ele alterou essa condição. Jesus Cristo, lá no capítulo 19 de Mateus, do versículo 4 ao 8, vamos ler. Diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha o que Jesus disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então vejam só o que Jesus fala sobre a indissolubilidade do casamento. Esse novo cenário restaura a família, que é um bem tão precioso. Então Cristo ensina o propósito divino para o casamento. É uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Está
tudo bem enfatizado. Mateus 19:6, o que Deus ajuntou não separe o homem. E há exceções para esses casos, irmãos. As exceções são casos de morte, infidelidade, deserção do lar pelo descrente. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã ainda apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Matrimônio é bênção de Deus, a família é bênção de Deus, o inimigo quer destruir os lares e as famílias, mas a palavra de Deus nos mostra a necessidade de preservarmos essa instituição tão abençoada. Essa mensagem transforma o caráter, essa mensagem transforma, restaura a família e, para finalizarmos, essa mensagem regenera a sociedade. A nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar ao Senhor e amar ao próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para a humanidade, para com a humanidade, é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal na terra e luz no mundo. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre o amor. Esse amor que está resumido, onde Jesus faz esse resumo, essa síntese, irmãos, está descrito pelo apóstolo Paulo na suprema excelência do amor, que o amor é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Essas verdades aqui, se nós tivermos o amor de Cristo em nosso coração, e esse amor estiver plenamente em nós, e nós estivermos em obediência, em observância aos mandamentos de Deus, irmãos, tudo se resume no amor. Nós não vamos infringir nenhum preceito moral instituído por Deus. Se a humanidade conheceu o amor de Deus, se a sociedade conheceu o amor de Deus, se a sociedade recebeu o amor de Deus, se a sociedade praticar esse amor, nós viveremos numa sociedade muito tranquila, numa sociedade abençoada, próspera, feliz, não haveria tanto sofrimento. A síntese, irmãos, para nós encerrarmos: a observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as vidas. Então a observância dos preceitos da lei não salva, porque nós não somos justificados pelas obras. Imagina se pelas obras eu pudesse argumentar: ó Senhor, eu fiz tanta coisa, então eu mereço. Mas nós somos justificados pela fé, na obediência ao Evangelho, por meio da ação do Espírito Santo. Então nossas vidas são mudadas. Concluindo, meus irmãos, a função da lei era uma função transitória. Ela revela o pecado, mas ela também aponta o plano de salvação em Cristo. O Senhor Jesus, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13, o Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Oh, coisa maravilhosa! Que bênção que o Senhor nos
nos outorgou, nos concedeu. Que maravilha, podemos ser salvos através de Jesus Cristo. Fica esta lição nesta manhã de domingo, irmãos. A lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Procure ler, irmãos. Procure ler. Leia os evangelhos. Leia a lei. E nós vamos sendo abençoados, nós vamos crescendo. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Que na noite desse dia você venha conosco. Cultuar a Deus, 18h30, o culto da família. Não perca. Talvez você tenha ficado na tua casa nesta manhã de domingo. Mas nesta noite esteja conosco. Deus tem uma palavra para você, para a sua vida, para a sua família. Venha cultuar a Deus. Esse Deus que foi revelado de maneira tão maravilhosa. Como a sombra na lei, como um tutor. E depois de forma plena, quando Jesus veio ao mundo, descrito ali nos evangelhos. Essa mensagem de salvação alcança as nossas vidas. Louvo a Deus por essa oportunidade e quero fazer uma oração para nós encerrarmos essa escola bíblica. Que Deus possa abençoar o seu domingo, abençoar a sua vida. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esses momentos que estivemos aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos revela o nosso Salvador. A Tua palavra aponta para Ele. Mostra, Pai, quando o Senhor o enviou. Mostra a sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. E também os ensinos que nós temos a respeito da sua vida, da sua conduta e a forma como nós devemos conduzir a nossa vida como igreja do Senhor. Oh, muito obrigado por essa revelação. Que nós possamos progredir, que nós possamos prosseguir em conhecer-te cada dia mais. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações cada dia mais. Senhor, visite cada lar, cada família nesta manhã. Dê-nos um domingo abençoado. Esteja conosco, Pai, e que nesta noite nós possamos estar novamente aqui para Te servir, para Te adorar, para Te exaltar, Pai, para oferecer o nosso culto racional a Ti. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. A paz do Senhor.